Vamos falar agora de flexão verbal, vamos exercitar. Nesse primeiro exercício de fixação, eu coloquei para você aí uma série de frases. Então, é mais um exercício para treinarmos conjugação verbal, que nas provas ou vem com esse nome, conjugação ou flexão verbal. Então, toda vez que você vir lá no edital flexão verbal, não confunda, isso é muito importante porque eu vejo que o aluno tem dificuldade às vezes com a nomenclatura dos editais. Olha, flexão verbal é diferente de emprego dos tempos verbais. Então, se você perceber, lá no seu edital, no conteúdo programático de língua portuguesa, normalmente vem esses dois tópicos. E a primeira dificuldade do aluno é: qual é a diferença entre esses dois tópicos? Qual é a diferença entre flexão verbal e emprego de verbos, emprego dos tempos verbais? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero organizar aqui para você. Flexão verbal é o estudo da conjugação do verbo, que é o que estudamos agora na teoria. Então, em flexão verbal, você estuda conjugação. Emprego dos tempos verbais é o uso dos tempos verbais no texto, é a semântica. Então, quando a banca fala quanto ao emprego dos tempos verbais no texto, ela está falando do sentido. E aí é outro assunto, é semântica, que é um assunto que vamos estudar já já. Então, agora, o nosso foco vai ser flexão verbal. Organize essa nomenclatura na sua mente. Flexão verbal, então, é o mesmo que conjugação verbal. Tudo bem? Eu trouxe para você aí uma bateria de frases retiradas de provas em que você vai testar seus conhecimentos. São 23 frases e você vai, para cada uma delas, completar com a forma verbal destacada. Agora, um detalhe importante. Para cada verbo que você olhar, lembre-se de usar os macetes que eu ensinei na teoria. Então, vamos lá. Você vai procurar sempre uma notícia boa, se houver. Por exemplo, a notícia boa é: o intervir deriva do vir. Sempre procurando a notícia boa significa procurando um verbo fácil com o qual esse verbo difícil se pareça. Então, isso sempre vai ajudar você nas questões. Então, sempre que necessário, eu vou fazer isso aqui com você. Então, vamos lá. Para que todos... Então, nós temos o viajar no presente do subjuntivo. Bom, existem uns macetes que você tem que usar sempre na questão. Os macetes que eu sempre coloco, eu vou fazer uma revisão bem rapidinha, só para você poder pensar rapidamente nas questões. São os macetes para conjugar o verbo sem demorar. É isso mesmo. Como assim? Quando eu preciso conjugar o verbo sem demorar, quais são os macetes que eu uso? Lembra? Indicativo. Bem, no indicativo, quando eu preciso conjugar o presente, eu uso hoje. Os pretéritos. Bem, os pretéritos, eu penso assim: se for pretérito perfeito, eu uso ontem. Se for imperfeito, eu uso antigamente. Se for o mais que perfeito, eu uso urá. É aquele de desinência-ará. E existe até um macete para ele, que é o outrora. O mais que perfeito é sempre o outrora. O outrora ele falara. Outrora ele bebera. E você decora esse irado, outrora. Os futuros
O futuro do presente eu uso amanhã. E o futuro do pretérito eu uso se eu fosse você, eu, lembra? E aí vem uria. No subjuntivo, são aqueles macetes que nós decoramos na escola. O presente do subjuntivo é aquele em que eu uso o que antes do verbo. O imperfeito do subjuntivo, eu uso o se antes do verbo. E o futuro, quando eu preciso conjugar o futuro na pressão, futuro do subjuntivo, eu uso quando. Tudo bem? Esses são os macetes. Bem, então, como é que esses macetes podem ser úteis a você? O que acontece, o que eu descobri ao longo da preparação dos alunos, eu fui descobrindo as dificuldades com verbos. Bom, verbo é tão difícil por quê? Primeiro, porque verbo você tem que decorar, e decorar é chato. Tá, tudo bem. Segundo, porque acho que a grande dificuldade talvez esteja em raciocinar rapidamente na questão. Então, por exemplo, se a banca pede o presente do subjuntivo, como na frase 1, em vez de eu ficar conjugando desde o presente do indicativo, que muita gente faz assim. Ah, peraí, o verbo viajar. Peraí, vou desde o presente do indicativo. Eu viajo, tu viajas, ele viaja. Não! Use os macetes que vão ajudar você a conjugar sem demorar. Então, assim, que eu... Então, o presente do subjuntivo é que eu. E aí, que eu viaje, que tu viajes, que ele viaje, que nós viajemos, que vós viajeis e que eles viajem. Então, para que todos Bom, aí uma outra dúvida que surge é... Então, vou colocar aqui uma dúvida que todos teriam. Esse viagem, todos não, né? Mas muita gente fica na dúvida assim. Esse viagem é com G ou é com J? Ora, é só você pensar que o viagem da terceira pessoa do plural, ele vem do eu viajo da primeira, que é com J. Então, se a primeira é com J, você vai com J até o final. Tá bom? Então, não confunda o viagem verbo do viagem com G, que é o substantivo. Tá. Frase número 2. Quais são as notícias boas que eu tenho aqui na frase número 2? Eu tenho duas notícias boas. Primeiro, pretérito perfeito é o ontem. Segunda, reaver, eu conjugo como o haver. Então, vamos lá. É só eu trocar pelo haver. Ontem eles houveram. Ontem eles rehouveram. Na frase 3, quantas notícias boas eu tenho? Primeira notícia boa, intervir é amigo do vir. Segunda notícia boa, o pretérito perfeito eu conjugo com um ontem. Ontem o juiz, aí eu penso no vir, para depois trocar pelo intervir. Sempre assim, eu penso no verbo fácil, para depois trocar pelo difícil. O juiz não veio. O juiz não interveio. Interviu é a revista Interviu, que ninguém nem lê mais. Olha, eu não sei se você se lembra dessa revista, mas eu sempre dou esse exemplo ridículo, velho, antigo, da revista Interviu. Né? Porque muita gente fala assim, o juiz não interviu. E aí eu digo, Interviu é a revista. Mas essa revista ela já não é publicada já há muito tempo. Então esse exemplo está ficando démodé. Você não deve conhecer esse exemplo. Vamos lá. O juiz não veio, o juiz não interveio. Na frase 4, quando ele
quando ele. Atenção ao quando, futuro do subjuntivo. É muito comum confundir-se o futuro do subjuntivo dos verbos ver e vir. Não confunda. O futuro do subjuntivo do verbo ver é quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir. O futuro do subjuntivo do verbo vir é quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier. Tudo bem? Nesse caso, eu quero o futuro do subjuntivo do verbo ver. Então, quando ele nos vir. Tudo bem? Cuidado para não achar que esse nos é sujeito. Ele não é sujeito, não. Tá? Esse nos não é sujeito. Esse nos é objeto direto. O sujeito é ele. Então, é por isso que o vir tem que concordar com ele. Na frase 5, eles ficarão felizes quando nós... Bom, o que eu tenho de notícia boa aqui? Eu tenho duas notícias boas. O propor é amigo do por. E o futuro do subjuntivo eu conjugo usando quando. Então, eles ficarão felizes quando nós pusermos. Então, se fosse o por, seria quando nós pusermos. Como é o propor, será quando nós propusermos. 6. Primeira notícia boa, deter é amigo do ter. Segunda notícia boa, o pretérito perfeito é o ontem. Ontem eles tiveram. Ontem eles não detiveram. Na frase 7, primeira notícia boa, pretérito perfeito é o ontem. Segunda notícia boa, requerer é amigo do beber. Pronto. Aí eu troco pelo beber. O aluno bebeu. Então, o aluno requereu. O que você não pode esquecer é que o requerer, ele não é querer. O requerer é beber. Na frase 8, eles só é o verbo ter no presente do indicativo. Bom, o que você precisa lembrar? Você precisa lembrar que o ter e o vir na terceira pessoa do plural do presente do indicativo terão acento diferencial. Esse acento diferencial que é o acento circunflexo. Então, aqui será eles só têm. Na frase 9, eu tenho o verbo valer. No presente do indicativo, que é o hoje. Eu tive o cuidado de colocar em todas, ao longo desse exercício, em todas essas frases, aquilo que eu sei que te exploram, que vão te explorar, que vão buscar de você. Então, é muito comum que perguntem sobre o verbo valer, porque o verbo valer, ele tem uma coisinha que é chata. O que você tem que saber sobre valer? O valer, ele é igual ao beber, tá? Exceto... A única coisa que você tem que saber que é só do valer e que não é do beber é a primeira pessoa do presente do indicativo tem um LH. Eu valho. E todo o presente do subjuntivo terá esse LH. Que eu valha, que tu valhas, que ele valha. Que nós valhamos, que vós valhais, que eles valham. Então é isso que você tem que memorizar.
Porque o presente do subjuntivo, ele deriva da primeira pessoa do presente do indicativo. Então, como ele deriva, ele herda esse LH. Esse LH vai acompanhar todo o presente do subjuntivo. Tá bom? Vá anotando tudo. Esse exercício vai ser bom para você fechar a teoria, para você organizar os verbos que caem em prova. Então, venha. Na frase 9, eu não valho tanto. Na frase 10, temos o verbo provir. Eu tenho uma notícia boa. A primeira notícia boa é que o provir deriva do vir. E o pretérito perfeito é o ontem. Pretérito perfeito do indicativo. Então, é só colocar o ontem e conjugar o vir. E aí, depois você vai ao provir. Ontem estes homens vieram. Ontem estes homens provieram. Na frase 11, temos o dizer no futuro do subjuntivo. Só tem que tomar cuidado nessa frase, porque o sujeito é nós, não é lhe. Esse lhe é o objeto do verbo, que você vai estudar comigo já já no módulo de sintaxe. É o objeto indireto. Então, vai ficar quando nós lhe dissermos. Dissermos. 12. Seria necessário que eles... Vamos lá. Eu quero. Primeira notícia boa. Manter deriva do ter. Segunda notícia boa é que o imperfeito do subjuntivo eu já decorei, que é o se. Se eu. Se eu tivesse. Se eu mantivesse. Seria necessário que eles mantivessem o mesmo ritmo. Na frase 13, temos aqui o verbo expor, que deriva do por, essa é a primeira notícia boa. Segunda notícia boa é que o pretérito perfeito do indicativo é o ontem. Então, é só colocar o ontem antes do verbo. Ontem os brasileiros puseram. Ontem os brasileiros expuseram. Só entendi o que os brasileiros expuseram. Na frase 14, preciso que tu, verbo ir, presente do subjuntivo. Vou organizar para você aquilo que você não pode esquecer em relação ao verbo ir. Outro verbo importante para a gente. O verbo ir, que é o chamado verbo anômalo. Por que ele é um verbo anômalo? Porque ele é cheio de irregularidades. Verbo anômalo é aquele que é tão irregular, que as irregularidades dele não podem ser sistematizadas. Então, é o verbo excessivamente irregular. Por isso ele é chamado de anômalo. O que você precisa lembrar do verbo ir? A confusão que ocorre com o verbo ir está aqui, ó. Presente do indicativo, presente do subjuntivo, tá? Então, vamos lá. No presente do indicativo, vamos conjugá-lo. Eu. Sai meu PowerPoint, saiu. Então, vamos conjugar aqui o presente do indicativo do verbo ir para compará-lo com o presente do subjuntivo. Então, vem, ó, ir. Presente do indicativo. Eu vou, tu vais. Espera aí que eu vou colocar mais bonitinho. Eu vou, tu vais, ele vai. Nós
vamos, vós, ides, eles vão. Agora compare com o presente do subjuntivo. Que eu vá, que tu vás, que ele vá. Que nós vamos. Então, repare que são iguais. O nós indicativo e o nós subjuntivo. Que vós vades. É diferente. Então, muita gente troca o ides pelo vades. E que eles vão. Agora são formas iguais. Então, o que queria que você percebesse é esse final aqui, que eu acho que faz muita confusão no dia a dia. No dia a dia, as pessoas estranham, quer ver? Vou te dar um exemplo. Ah, eu espero que nós vamos àquela festa. Não parece que eu estou falando errado? Espero que nós vamos. Não parece? Não soa mal? Não dá essa sensação a você de que eu estou falando errado? Mas não estou. Estou falando corretamente. É assim mesmo. Espero que nós vamos. O que parece estranho é porque, na verdade, as formas são idênticas. Então, quando você diz espero que nós vamos, você está usando o presente do subjuntivo. Você estranha porque ele é idêntico ao presente do indicativo. Então, hoje nós vamos à festa. Espero que amanhã nós também vamos à festa. As formas são iguais. Primeiro ponto. O mesmo acontece para a terceira pessoa do plural, eles. Hoje eles vão ao curso. Espero que amanhã eles vão ao curso. Então, as formas são idênticas. Tá bem? E cuidado com esse ides e vades, que ninguém usa no dia a dia, né? Tem que decorar. Então, presente do indicativo, vós ides. Presente do subjuntivo, que vós vades. Por isso que esse verbo ele é chamado de anômalo, porque ele tem muitas irregularidades. Nesse caso, convém mesmo decorar, tá bom? Então, eu vou seguir aqui. Isso. Tô voltando para o exercício 14, a frase 14. Vamos lá. Então, na frase 14, preciso que tu vais. É o presente do subjuntivo. Preciso que tu vás até minha casa. É diferente do presente do indicativo, então. Hoje tu vais, ó, no indicativo é com i, tu vais à minha casa. E preciso que tu vás à minha casa. Tem que decorar. A frase 15, aqui eu não caibo. O que você precisa decorar do caber é que a primeira pessoa do presente do indicativo tem essa ditongação, eu caibo. Depois acaba a ditongação, eu caibo, tu cabes, ele cabe. Então é só, ó, no presente do indicativo, essa ditongação só ocorre na primeira pessoa. Já o presente do subjuntivo, ele vai herdar essa ditongação ai, que vai até o final, olha, que eu caiba, que tu caibas, que ele caiba, que nós caibamos, que vós caibais, que eles caibam. Essa ditongação no presente do indicativo só ocorre na primeira pessoa, mas no presente do subjuntivo vai até o final. A frase 16, ele quer que nós, é o verbo ler, no presente do subjuntivo. O presente do subjuntivo é aquele em que nós colocamos o que antes do verbo. Bem, toda vez que você perder a coordenação motora, sabe? Toda vez que você falar assim, meu Deus, eu não sei como conjugar o nós. Perdi a coordenação motora. Que nós, o que leamos, ai, tosonzo.
vá até a primeira pessoa para pegar no tranco. O que eu quero dizer é o seguinte: eu não sei conjugar nós. Começo da primeira pessoa eu. Então eu tenho o verbo ler no presente do subjuntivo. Eu vou colocar o que, porque o presente do subjuntivo é aquele em que eu uso o que antes do verbo. E assim eu vou desde... Aí eu vou até o final com ele. Quer ver? Venha comigo. Que eu leia. Para chegar até nós, porque aí eu não vou errar, eu vou pegar no tranco, entre aspas. Que eu leia, que tu leias, que ele leia. Vá, não pare, para não perder a coordenação motora. Que nós leiamos, que vós leiais, que eles leiam. Entendeu? Então, se eu tenho dificuldade em nós, eu vou pegar no tranco desde a primeira pessoa. Porque aí é só seguir o paradigma. É só seguir esse paradigma do ei, que eu leia, que tu leias, que ele leia, que nós leiamos, que vós leiais. É o que a gente chama de paradigma da conjugação. Por isso que vale a pena você ir até a primeira pessoa, para pegar no tranco, ou seja, para pegar o paradigma. Isso te ajuda. Então, na 16 vai ficar... Ele quer que nós leiamos. Na frase 17, nós temos o verbo supor. E quantas notícias boas eu tenho nessa frase 17? Eu tenho 2 notícias boas. Eu tenho 2 notícias boas. A primeira notícia é: supor deriva do por. E o imperfeito do indicativo é aquele de antigamente. Pronto. Então, é só conjugar o por antigamente. Antigamente eu punha. Antigamente eu supunha. 18. Nós, temos o verbo vir no presente do indicativo. Bem, qual é a confusão que ocorre com o verbo vir? A confusão que ocorre com o verbo vir é a seguinte, vou colocar aqui para você. O vir no presente do indicativo, a primeira pessoa do plural, nós, é igual ao... vou colocar aqui uma tabelinha para você. É igual ao ver no pretérito perfeito. Então, olha, presente do indicativo do verbo vir, que é o hoje. Hoje nós vimos. Pretérito perfeito do verbo vir, que é do verbo ver, que é o ontem. Pretérito perfeito do ver, ontem. Ontem nós vimos. É por isso que a galera se enrola com esse negócio, entendeu? Porque, olha só, quando você vai se apresentar numa palestra, aí você fala assim: oi, hoje nós vimos aqui. Isso não é estranho? Você fala assim: hoje nós vimos aqui. Hoje nós vimos? Vimos? Hoje não? Então, a pessoa estranha, mas tá certo. É porque hoje nós vimos é igual a ontem nós vimos um filme, sei lá. E é por isso que a galera erra e em vez de falar hoje nós vimos, a galera fala viemos aqui hoje. Viemos hoje? Não, viemos ontem. Cuidado.
viemos é o pretérito perfeito do vir. O pretérito perfeito, que é aquele que nós conjugamos usando ontem, como é que é? Ontem nós viemos. Então, o certo é dizer, hoje nós vimos aqui para apresentar um novo produto. Ontem nós viemos também. É erro, portanto, dizer hoje nós viemos. Entendeu? Mas você entendeu por que as pessoas estranham? Porque é a mesma forma que o ver no pretérito. Então, volte comigo para a frase 18. Nós vimos até aqui hoje. E 19, aí é o vir no pretérito perfeito ontem. Ontem nós não viemos. Veja. Agora nós temos o vir e o ver no presente do indicativo. O presente do indicativo, a notícia boa é que é o hoje, hoje. Bom, vir e ver são verbos líderes que você tem que saber conjugar. Eles sempre caem em prova, né? Mas a confusão que acontece aqui, no presente do indicativo, é que, cuidado, o vir é se eles vêm. E o ver é e não te veem. Então, cuidado, o vir é um E só com acento diferencial de número e o ver são dois E's. Um acento que existia no primeiro E, mas que com o novo acordo ortográfico foi abolido. Que era o que você estudou comigo lá em acentuação gráfica, o acento do credelever, lembra? O acento do credelever caiu. Vem, não tem mais acento. 21, vós, olha o verbo ir, que é o verbo anômalo. Presente do indicativo, vós ides. E não vós vades, né? Vades só se fosse o presente do subjuntivo, que é a frase 22. Todos esperamos que vós vades conosco. E na frase 23, esperava-se que eles, atenção ao verbo prover, a confusão que rola sempre é com a diferença, ó, vou só revisar, já vimos na teoria, mas estou só revisando, é a diferença entre o provir e o prover. O provir é bom amigo. Ele é igual ao vir. E o prover, que é sinônimo de abastecer, é falso amigo. Não confie nele. Por quê? Ele só é igual ao ver nos presentes. Presente do indicativo, presente do subjuntivo. Nos outros tempos, ele é regular como o beber. As bancas adoram esses verbos nas provas. Tudo bem? Estou indo devagar, porque eu sei que é um assunto traumático, mas você vai ver que eu estou colocando nos exercícios todas as possibilidades de prova. Então é só você estudar com atenção, refazer os exercícios, memorizar, que você vai estar preparado para uma questão de flexão verbal. Na frase 23, é o prover no imperfeito do subjuntivo. A notícia boa é que o imperfeito do subjuntivo é o ser. E outra notícia boa é que eu já decorei que o prover é igual a beber, no imperfeito do subjuntivo. Então, é só colocar o beber. Se eles bebessem. Então, esperava-se que eles provessem. Tá bom? Se eles bebessem, que eles provessem. Linda a frase 23. Bem, é isso aí. No próximo bloco, mais exercícios de fixação aí, treinando outros assuntos desse tópico tão importante de todos os editais de concursos, que é flexão verbal,
que, de fato, necessita de memorização, mas que pode, e estamos fazendo isso, pode ser sistematizado. Então, assim, tem que decorar? Tem, mas você consegue sistematizar, tá bom? Então, no próximo bloco, mais exercício de fixação. Vou rodar uma vinheta.